Olá, este é o Observatório de Mídia, um programa que debate jornalismo de maneira crítica. Eu sou Luiz Eduardo e ao meu lado está Alice Eduarda. Nós somos estudantes de jornalismo do Centro Universitário Internacional Uninter. Hoje, o tema em discussão é como foi retratada a greve do INSS. A greve teve início no dia 7 de julho. A paralisação durou 80 dias, finalizando apenas no dia 25 de setembro, deixando centenas de trabalhadores e aposentados sem atendimento. Para aprofundarmos melhor o debate, vamos analisar duas reportagens transmitidas no Jornal Paraná TV, primeira edição, nos dias 14 de julho e 23 de setembro de 2015. Iremos analisar as duas reportagens para comparar como foram tratados os grevistas e a população. Vamos conferir? Servidores do INSS continuam parados e, se com as agências abertas o atendimento já é complicado, com a greve a situação complicou ainda mais. A greve já dura uma semana. As 4 agências da Previdência Social em Curitiba estão fechadas. Apenas as perícias médicas estão sendo atendidas. Qualquer outra informação, só depois do fim da greve. De aposentadoria. De aposentadoria? Isso. Não sabia que tinha greve? Não. Esperar a greve acabar, então. Tem que esperar agora. Não tem outro jeito. Quem vem para a perícia médica deve vir acompanhado, mas não pode entrar na agência. Não deixar. Eles falam para ter um acompanhante. Mando vir com acompanhante, mas não deixa entrar. Segundo o sindicato da categoria, das 74 agências da Previdência Social no Paraná, 60 estão fechadas. Os servidores pedem 27% de reajuste salarial, realização de concursos públicos, incorporação das gratificações, fim do assédio moral, incorporação de planos e carreiras, entre outros pedidos. Por enquanto, não há informação de avanços nas negociações. De Curitiba, Dulcineia Novaes. Debilitada por causa da doença de Chagas, que compromete o funcionamento do coração, a dona Eunice tenta há quase um ano o auxílio-doença do INSS. Ela sente fortes dores no peito e muito cansaço. Não tenho condições de voltar ao trabalho. Lá os meus chefes estão de acordo comigo, eles estão me acompanhando, né? Sabe que eu realmente não tenho como trabalhar. No mês passado, a dona Eunice foi internada e chegou a passar 9 dias na UTI. A auxiliar administrativa tinha uma nova perícia agendada para ontem. Tinha, porque o novo exame teve que ser remarcado para o mês que vem por causa da greve. Tô com dificuldades, né? A gente tem conta para pagar. Desde novembro sem receber, imagine, né? Fica bem difícil. Os peritos estão em greve há mais de 2 meses e não existe previsão de quando a paralisação vai acabar. Atrapalha o atendimento, atrapalha as pessoas e nós sentimos muito por isso. Nós queremos muito retornar ao trabalho, tanto nós como os servidores administrativos do INSS. É humilhante, né? Porque daí você está lá implorando, né, que nos atenda e porta fechada, só dá com a cara na porta lá, né? Então, te passa a ser até humilhada, né? Acabamos de ver trechos de 2 reportagens a respeito da greve do INSS. O que podemos notar é que o veículo ele não coloca em questão os detalhes, os reais motivos da paralisação, mas ele está sempre colocando em foco a necessidade da população em utilizar esses serviços. A nossa discussão de hoje será a respeito desses trechos, porém, para quem acompanhou o decorrer das notícias sobre a greve, foi possível notar que em poucos momentos a RPC ela deu realmente destaque aos grevistas. Continuaremos esse debate no próximo bloco. Até já! Voltamos com o programa Observatório de Mídia. Hoje, o tema em discussão é como foi retratada a greve do INSS. No bloco anterior, vimos 2 reportagens transmitidas no Jornal Paraná TV primeira edição, nos dias 14 de julho e 23 de setembro de 2015. Alice, como você acha que a emissora tratou o decorrer da notícia? Então, Luiz, o que nós podemos notar é o grande destaque que a emissora ela dá aos problemas causados pela greve, né? Em poucos momentos, as reportagens elas esclarecem sobre o lado dos grevistas. Nós, como comunicadores, nós sabemos que o jornalismo ele tem essa característica de trazer informações claras, neutras, sempre distante, né? Demonstrando o máximo da realidade possível. Abordando também, claro, sempre todos os ângulos da informação.
Adelmo Filho, por exemplo, em O Segredo da Pirâmide, ele defende essa isenção, né, do veículo perante a notícia. Porém, o que nós podemos notar é que há sempre um interesse por trás da notícia e, neste caso, o veículo ele se posicionou de forma subjetiva, contrária à greve. Sim, Alice. E o que é interessante dizer é que a população ela foi sempre retratada de uma maneira bem comovente, né? Pois como foi o caso da segunda matéria, eles trazerem aquela senhora com problemas de saúde, que precisou conversar com o chefe para ela ser afastada do serviço porque ela não tinha o atendimento necessário nas agências do INSS, demonstra que a emissora quer mexer mais com o emocional do telespectador do que passar a notícia. Porque quando você vê o sofrimento daquela senhora, eles se identificam ou por estarem passando pelo mesmo problema, ou por também não estarem, ou só por sentirem dó, sentirem pena dela, sabe? Porém, Alice, o destaque que eles dão a uma das organizadoras da greve é pouquíssimo, porque ela só pega e fala assim que eles estão atrapalhando, que eles não estão ali querendo que os atendimentos a população pare, mas é pouquíssimo tempo que eles dão ao grevista se você for comparar ao tempo que eles dedicam à senhora. E daí eu até trouxe uma citação de Pierre Bourdieu que diz o seguinte: o jornalista ele põe em cenas, em imagens, um acontecimento e exagera-lhe a importância, a gravidade e o caráter dramático, trágico. Isso dá para você... Isso é basicamente o que a RPC fez nas notícias, né? No decorrer da matéria. Que ela exagerou o fato, é claro que é um incômodo para todo mundo, porém sofreu um exagero ali e que, em relação aos grevistas, esse exagero não foi atendido da mesma forma, né? Exatamente, Luiz. Eu percebo também que o discurso no decorrer das reportagens, ele não se modifica muito. Claro que as informações elas vão sendo atualizadas no decorrer do acontecimento, mas o principal, né, a essência do discurso, ele continua sempre as mesmas. As fontes, por exemplo, que foram entrevistadas foi principalmente a população, como você disse anteriormente. Teve uma fonte oficial que falou em uma dos trechos que apresentamos, mas ela tem pouquíssimo tempo. E uma observação que a gente pode fazer é que no segundo vídeo que a gente apresentou, essa fonte oficial ela fica no meio da reportagem da senhora. Então a senhora começa falando dos problemas, daí aparece a fonte oficial se justificando e a matéria termina com a senhora falando sobre a situação humilhante que ela está, né? O que a gente pode perceber sobre esse sensacionalismo também na parte da linguagem, né? Sim. E na questão da linguagem, é interessante dizer porque a linguagem usada pelos jornalistas também é algo muito relevante. Já bem no começo, é interessante, no começo da primeira reportagem, o jornalista diz o seguinte, que se o atendimento nas agências do INSS já é complicada, imagine quando estão em greve. E no decorrer da segunda reportagem, a fala da senhora continua a emocionar. O uso da palavra, que igual você falou, eu me sinto humilhada, e as frases em que os jornalistas dão ênfase, por exemplo, o tempo que ela está sem receber, ou quanto tempo os servidores estão em greve, os servidores estão em greve há 2 meses, tudo isso é uma maneira de sensacionalismo, pois eles escolheram usar uma palavra ao invés de outra. Nisso tudo se dá também a opinião do veículo, que não consegue deixar a imparcialidade de lado. E, obviamente, escolheu bem o seu lado e deixou isso claro para todo mundo. Eu acho interessante que Genro Filho identifica 3 dimensões do jornalismo no seu livro. Na primeira, a universalidade da informação jornalística é destinada não ao público, mas toda a sociedade. Na segunda dimensão, a ideológica, é exercida de forma explícita ou implícita no jornalismo ao atender aos interesses da classe dominante. E, por fim, a terceira dimensão supera os demais porque transforma a notícia em mercadoria, sabe? Ela valoriza o espaço publicitário no papel da sociedade. Ou seja, o que a RPC está fazendo é exatamente isso. Ela não está querendo passar a informação, ela está querendo vender essa informação, né? Exatamente, Luiz. A gente vê que muitas vezes o valor da informação, a informação fica em segundo plano e o que realmente vem em primeiro plano é a publicidade, né? A parte da venda da emoção da notícia, né? Bom, nós continuaremos esse debate no próximo bloco. Até já!
Voltamos com o programa Observatório de Mídia. Hoje o tema em discussão é como foi retratada a greve do INSS. No bloco anterior, discutimos sobre como a emissora RPC tratou o decorrer da notícia, como a população foi retratada e como se deu o sensacionalismo dentro dessas matérias, dando ênfase em entrevistados que precisavam urgente de atendimento, como foi o caso do segundo vídeo mostrado. O fato da RPC TV ter escolhido focar mais na população e até ter citado os grevistas, mas quando fez, deu pouquíssimo espaço para que eles pudessem expor suas ideias e reivindicações, observamos que a RPC ficou contra a greve, uma vez que, no decorrer das reportagens, a emissora focou nos problemas que surgiram a partir da paralisação, já que a população retratada foi sempre as que estavam precisando dos serviços e poucas fontes oficiais foram abordadas. Então, Luiz, outro ponto interessante é que a maioria das pessoas acha que tudo que passa na televisão é verdade, né? Só que a televisão, ela é totalmente manipulável também. Se formos analisar, por exemplo, a segunda reportagem, ela fez com que os grevistas eles fossem vistos como de uma maneira ruim pelos telespectadores. Socialmente, nós temos essa visão de que a televisão sempre traz essa verdade absoluta. Porém, nós podemos ver que a televisão, ela também tem os seus interesses. Talvez até mais do que as outras mídias, né? No caso da greve em questão, né, tecnicamente a emissora ela não deve se posicionar contra a greve, mas ela fica muito claro, se a gente observar, a contradição da RPC a respeito da paralisação. É válido lembrar que esse tipo de interesse também não está presente apenas na Globo, né? A gente também não pode falar apenas dessa emissora, porque todas as emissoras têm o seu interesse por trás. E quando se fala que por trás da emissora e das notícias há um interesse, nós também não estamos diminuindo a importância da televisão, né, para o jornalismo. Mas é necessário a gente saber filtrar essas informações e entender essa falta de imparcialidade. E principalmente nós, como comunicadores, nós temos que tentar sempre buscar se isentar o máximo possível desses interesses. Alice, nós aprendemos na faculdade que nós temos que ser imparciais em relação às notícias, mas acabamos de ver que nem sempre isso é possível. Estamos chegando ao final do Observatório de Mídia, um programa que debate o jornalismo. O programa de hoje trouxe como tema a greve do INSS. Eu sou o Luiz Eduardo e ao meu lado está a Alice Eduarda. Nós somos alunos do curso de jornalismo do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa faz parte de um trabalho para a disciplina que leva o mesmo nome, produzido sob a orientação do professor Guilherme Carvalho. Fiquem ligados nas próximas edições do programa.